Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Ai, que felicidade! Mesmo não podendo ver vocês, mas toda vez que eu estou aqui gravando a nossa aula, eu fico imaginando o rostinho de vocês, imaginando você aí do outro lado da tela, como se você estivesse aqui na minha frente. E vocês estão, né? Mas do outro lado da tela. Mas é como se estivéssemos um pouquinho na sala de aula. Eu acho que vocês devem pensar isso também, né? Vocês estão vendo agora a tia Gris, não sei se no computador, no smartphone ou até na TV da sua casa. Mas bom dia, paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês. E eu gostaria de saber como é que vai vocês. Eu gostaria de saber quem é que está presente na nossa aula, 10 horas da manhã, hein? 10 horinhas da manhã, então já está todo mundo acordado, com certeza já tomaram café, já tomaram banho, já estão tudo pronto. Daqui a pouco já é o almoço. A mamãe está preparando o almoço, tá gostoso hoje? E você hoje vai para a piscina, ou vai para a praia, ou vai para algum lugar? Depois da escola dominical, não é isso? Muito bem, estou muito feliz. O último domingo de novembro, lição número 9, lição número 9. Bem-vindo, bem-vinda à nossa escola dominical. Camila está aí. O Renzo também está por aí. A Flavinha está por aí. A Isabela, a Lara, o Levi, a Yasmin, o Vinícius. E você que está aí, que eu não citei seu nome? Citei o nome dos meus alunos da Escola Bíblica Dominical, na cidade de Natal, no bairro Lagoa Seca, é o setor 6, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e a lição número 9, a lição de aluno, a revista é 7, tá? Você que tem a lição, acompanha aí. Se você não tem a lição, não tem problema, porque você pode acompanhar por quê? Pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá? As Bíblias muitas vezes mudam de capa, muda a cor, muda a linguagem. Tem linguagem que é mais explicativa, tem linguagem que ela é mais objetiva, que a gente tem que estar com o dicionário do lado. Mas isso é muito bom, porque aí a gente vai aprendendo sinônimos de palavras, não é isso? E não interessa, não importa. O que importa é que a Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só, tá bom? Então, com a Bíblia na mão, com a revista também na mão, se você tiver a revista, mas se não tiver, não tem problema, porque hoje a lição é da Bíblia Sagrada. Então, você acompanha pela Bíblia, você anota, depois você vai ler, conferir, você vai também complementar, porque a tia sempre conta a lição aqui resumida. A gente não fala toda, mas quando a gente vai estudar a palavra de Deus, por exemplo, o personagem de hoje é sobre Jefté. Já estou dando dica. Jefté. Então, está escrito aonde? Vou falar onde é que está escrito. Mas aí a tia fala o resumo e daí você complementa. Quem foi Jefté? Filho de quem? Irmão de quem? Onde é que ele morava? Essa cidade, onde é que ficava essa cidade? Então aí você vai pesquisando e você vai complementando, aprendendo bem melhor. Mas antes da nossa lição sobre Jefté, que eu já dei spoilers, né? Então a gente vai orar. Orar e conversar com o irmão, com o coleguinha, com o priminho, na internet? Não, é conversar com o Papai do Céu. Por isso que a gente chama oração, tá? Feche os seus olhinhos, preste bastante atenção e vamos falar com Deus. Deus querido, Papai do Céu, Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor. Te engrandecemos porque Tu és o nosso Paizão, te engrandecemos porque Tu és amor, Tu és o nosso Criador, Tu cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, por mais um domingo. Obrigada por mais um mês que está se findando, acabando, por mês de dezembro que está se iniciando. Graças te damos, Senhor, por todas as Tuas bênçãos. Graças te damos também por tudo, Senhor, até pela permissão que Tu deste desta pandemia, de estarmos em casa, Senhor, resguardado, nos protegendo, não tendo muito contato com o nosso próximo. Nós te damos graça, porque a Tua palavra fala que em tudo a gente tem que dar graça. Então, muito obrigada e queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor se faça presente aqui nessa escola dominical. Senhor, fala conosco, abre as nossas mentes, Senhor. Fica conosco nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém.
lição número 9, já falei, né? 9. Estamos falando sobre Jefté. Jefté, nome diferente, não é? Vocês já ouviram falar de Jefté? E Jefté está escrito no livro de Juízes. O livro de Juízes. Eu vou deixar o relógio aqui pertinho para a tia ter controle da hora, né? Senão a tia fala demais. Então a tia vai deixar aqui bem na minha frente para ficar olhando a hora, tá? E vocês também dizem assim, ó, tia, já está na hora de... Vocês aí também falam, tá? Escreva aí seu nome, dê a sua presença e abra no livro de Juízes. Juízes fica Antigo ou Novo Testamento? Vocês já sabem. Com certeza você já deve estar falando. Pode escrever aqui embaixo, não tem problema. Antigo Testamento. Muito bem, Antigo Testamento. E qual é o número da Bíblia Sagrada que ele fica? O primeiro livro é Gênesis. Êxodo, segundo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Então, ele é o 7º livro da Bíblia Sagrada. Depois de Juízes vem Ruth, a história de Ruth, né? Então, ele é o 7º livro. Ele fica entre Josué e Ruth, tá bom? Abra aí e já vai deixar marcadinho no capítulo 11 de Juízes, tá? A tia também já deixou marcadinho, você vai e marca com papel, uma borracha ou lápis assim, você coloca para você marcar, tá bom? Juízes. E a história de hoje, como eu vim falando, se você tem a sua revista, abra na página 21, fala assim, Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Que tristeza, né? A gente já viu uma história até parecida, de irmãos com ciúmes de outro, com inveja de outro irmão. Lembra da história sobre José, muito bem. José foi vendido por seus irmãos, né? Pela inveja, pelos ciúmes. Muito bem. E hoje, mais uma vez, irmãos rejeitando Jefté. Mais uma vez, um irmão sendo rejeitado por seus irmãos. Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Que coisa difícil, né? Ser rejeitado. Rejeitado até por seus amigos. Você que, porventura, alguma vez já sofreu bullying. Alguém na escola rejeita você. O que é rejeitar alguém? É deixar de escanteio, é não deixar a pessoa se enturmar, né? Não deixar a pessoa ser amigos do grupo, ter um grupo que diz assim, ai não, a Grace não, deixa a Grace de lado, ninguém gosta dela, né? As pessoas rejeitar você ou por sua cor, ou por seu cabelo, ou por suas condições financeiras, né? Se você é rico ou se você é pobre, é rejeitado, ou se é branquinho, ou se é magrinho, ou se é gordinho, ou se é negro, independente do que seja, é muito triste. Agora, imagine ser rejeitado pela própria família, que são seus irmãos. Nossa, mas sabe o que o Papai do Céu falou em Isaías, que nós vamos abrir agora. Isaías capítulo 49, versículo 15. A tia também já marcou aqui. Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías também é Antigo Testamento. Muito bem. Isaías é depois de quê? Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí vem Isaías, depois de Cantares. E antes de Jeremias, tá? Isaías capítulo 49, acha aí, por favor, peça ajuda a algum adulto que esteja perto de você, ou você já é muito bom de Bíblia, você já sabe. 49, verso 15. A minha fala assim, eu vou falar bem explicadinho, depois a gente lê pela revista, que ela está bem resumida, bem mais fácil de se entender. Mas vamos lá. Na Bíblia Sagrada, confere na sua, vou aqui falar na minha. Por acaso, né? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, ou seja, do bebezinho, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, ou seja, do seu próprio filho, do filho que ela gerou, que ela tinha na barriga? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele,
Eu quem? Eu, Grice? Eu, tia Grice? Eu, você aí? Não, eu, Deus. Eu, todavia, portanto, né? Não me esquecerei de ti. Na revista fala assim, vamos ler na revista, você que tem a revista, ela está bem resumida, mas é a mesma coisa, bem explicadinha. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que isso pode acontecer? Continuando. Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Será? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esquecerei vocês. Que lindo, foi Deus, foi o Papai do Céu, foi o nosso Criador, o nosso Paizão Celestial que falou isso. Mesmo se porventura acontecer uma coisa tão trágica como essa, eu duvido que a mamãe de vocês, a minha mamãe, jamais, eu duvido demais que ela ia esquecer de mim. Que a mamãe de vocês esqueceriam vocês. Vocês também duvidam, não é verdade? Graças a Deus vocês têm mamães maravilhosas. Mas, se por um acaso acontecesse isso, Papai do Céu falou, prometeu para você e prometeu para mim também. Ele jamais vai esquecer de nós. Que coisa maravilhosa, né? Ele jamais esquece dos seus filhos. Ele jamais esquece daquele que é obediente a ele. Lembrei também de um outro versículo que a gente deu muito para vocês no Dia das Crianças, em Hebreus, capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, e versículo 5, Hebreus 3, capítulo e versículo 5, que fala assim: eu jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Algumas Bíblias falam assim, de maneira alguma te deixarei e nunca te abandonarei. Então, Papai do Céu também prometeu nunca te deixar e jamais te abandonar. Hebreus, capítulo 13, verso 5, parte B do versículo, a parte finalzinha do versículo, tá? Então, podia acontecer qualquer coisa com você, mas Papai do Céu não vai te deixar nem vai te abandonar. Seja fiel a Ele, seja obediente a Ele. Eu lembrei desse versículo agora, igualmente de Isaías. E Isaías é muito mais forte, que ele fala assim, até se uma mãe esquecer do seu filho, Papai do Céu não vai esquecer dos seus filhos. Que coisa maravilhosa, né? E aconteceu com o nosso personagem de hoje, nós vamos aprender hoje. Juízes capítulo 11, deixa aí aberta a sua Bíblia e você pode acompanhar depois ou enquanto a tia fala aqui, mas é melhor você marcar, escrever em algum lugar e depois da nossa aula você acompanha aqui, tá bom? Juízes capítulo 11 fala que Jefté era um jovem muito valente, era um jovem muito legal, mas ele não era filho da mesma mamãe dos seus irmãos, ou seja, ele era meio irmão dos seus irmãos. Quando você não é filho do mesmo papai ou não é filho da mesma mamãe dos seus irmãos, é considerado meio irmãos, porque você é filho somente de uma parte, né? Por ele não ser filho da mesma mamãe que os outros irmãos fizeram o quê? Começaram a implicar com ele e ele começou a sofrer bullying. Eles começaram a rejeitar o Jefté. Que tristeza, não é, criança? Porque a mamãe de Jefté não era casada com o papai de Jefté, o papai dos seus irmãos também. Eles tinham outras mamães, né? As mamães eram diferentes. Por sua mamãe não ser casada, então eles começaram a chamar Jefté de bastardo, ou seja, aquele que é filho, né, que o seu pai não é casado com a sua mamãe. E eles, quando cresceram, os irmãos de Jefté expulsaram então Jefté, os irmãos dele, expulsaram Jefté da sua cidade. O papai deles, dos irmãos, as mamães eram diferentes, né? Mas o papai, chamado Gileade, e eles também moravam nesse local chamado Gileade. O papai Gileade, né? Eles com medo, os irmãos com medo de Jefté herdar, né, ter a sua herança. Você lembra que a gente já contou uma história aqui? A titia Valquíria falou sobre
Esaú e Jacó. Aí ela explicou que o primogênito é que herdava toda a herança, o trabalho do pai, porque quando o pai morresse, ele assumia os compromissos da casa, ele era o provedor do lar, ou seja, ele que trazia mantimento, comida, era ele que trabalhava, então se fosse rico, então ele herdava tudo do pai para tomar conta de toda a família. E eles, já pensando lá no futuro, então eles expulsaram a Jefté. E Jefté saiu correndo para se esconder numa cidade, num local chamado Tobi, tá? Então, ficava a leste de Gileade. Né? Vamos dizer que Gileade é aqui, Tobi é aqui, tá? A leste. Leste é onde o sol nasce para vocês, tá? Tem norte, sul, leste e oeste, né? Lembra? Leste é onde o sol nasce, onde o sol está nascendo, e oeste é onde o sol está se pondo. E eu tenho aqui um mapa aqui na minha Bíblia. Eu não sei se vocês tem algumas Bíblias que tem mapas aqui. E aqui a gente pode ver algumas cidades que a gente vai citar hoje, tá? Depois a tia mostra para vocês direitinho. E Jefté então se escondeu em Tobi, saiu de Gileade, escondido dos seus irmãos, né, com medo dos seus irmãos fazer alguma coisa ruim com ele, como também aconteceu até com um dos personagens também que a gente aprendeu nessa revista, chamado José, lembra que foi vendido por seus irmãos com ciúmes. Muito bem, Jefté, com muito medo, fugiu para Tobi. Mas o povo de Gileade, né, o mesmo povo de Israel, né, de Gileade, começaram, como sempre, desobedecer a Deus. O que é desobedecer a Deus? Começaram a idolatrar imagens de esculturas, né? Adorar a outros deuses. E a Bíblia fala no primeiro mandamento, né? Em Êxodo, no primeiro mandamento, fala assim: adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, você tem que adorar a Deus. Primeiramente é Deus sobre todas as coisas. Então, Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Paizão Celestial. Então, é Ele que deve estar acima de todas as coisas. Até acima da mamãe, ou de um filho, do irmãozinho. Você pode amar até seus brinquedos, mas adorar mesmo, você só pode adorar a quem? A Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas e todas as pessoas, tá? E as pessoas de Gileade começaram então a adorar outros deuses, começaram a desobedecer a Deus, esqueceram-se de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus não castigou eles, mas Deus permitiu que o castigo viesse. Deus permitiu que muita gente das regiões vizinhas ali deles, muita gente, os amonitas, povo de Amon, tá? Era uma cidade perto, uma cidade embaixo. Os moabitas, os filisteus já ficava do outro lado, ou seja, o lado oeste. Então ele começou a permitir que esse povo começasse a guerrear contra Israel. E Israel então começou a ficar sozinho contra muitas nações contra ela. Assim aconteceu. E sabe de quem lembraram? Lembraram de Jefté. Então os chefes daquela cidade, os chefes da região, os anciãos, né, as pessoas mais idosas, que eram consideradas as pessoas sábias, as pessoas que eram as conselheiras daquela época. Então esses homens, os anciãos, foram então à procura de Jefté. Chegando lá, encontraram Jefté e pediram para Jefté voltar para guerrear contra esse povo. Porque Jefté era corajoso, era um soldado. Aí Jefté ficou assim: vocês já se esqueceram de que fizeram comigo? Me expulsaram praticamente de lá. Mas a cidade que Jefté estava morando toda não era uma cidade de pessoas boas, não. Mas Deus estava guardando a ele. Mas era um local preocupante, porque ele estava num local que também não adorava a Deus. Era de pessoas muito ruins, pessoas levianas, pessoas que faziam coisas erradas, tá? Aí ele disse assim: eu até voltaria. Tá bom, eu até posso voltar para lá e resolver essa situação, em nome de Deus, claro,
mas eu só vou voltar se vocês me colocarem como governador, ou seja, como chefe. Nossa, primeiro ele saiu fugido e agora ele sendo governador? Será que aconteceu? Vamos ler? Você já está aí na cara, a tia marcou também aqui, Juízes, capítulo 11. Versículo 6. E disse a Jefité, e disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon, contra os amonitas, né? Filhos de Amon, cidade de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes de casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Ou seja, né? Quando vocês estavam no bem bom, vocês me expulsaram de lá. E agora que vocês estão no aperto, vocês estão vindo me chamar, é? Nossa, será que ele quis se vingar? Ai, agora... Ai, e quando alguém faz algum mal contra você? Você diz, você se lembra que você fez um mal contra mim e agora você está pedindo minha ajuda? É assim que o cristão tem que fazer? Às vezes a gente pode até pensar, né? Assim que alguém faz alguma coisa ruim com a gente quer se vingar. A gente diz, ai, fulano me paga. Quando precisar de mim, eu vou dizer um não assim, ó. Não, N-A-O-T-I-O. Eu não vou ajudar. Se precisar da minha ajuda, tô nem aí, porque bateu em mim, ou falou mal de mim, ou fez bullying contra mim. É isso que a gente tem que fazer? Vamos continuar a história? Versículo 8. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar a combater contra os filhos de Amon, e o Senhor der para mim eles, né, eu for vencedor, então eu vos serei por cabeça, ou seja, eu vos serei chefe de vocês, eu serei o cabeça de vocês, eu serei o líder de vocês, né? Responderam, versículo 10, responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Mispa é uma cidade de Gileade, tá? Depois a tia também vai mostrar no mapazinho aqui para ver se dá para vocês acompanhar, ou a tia depois manda para vocês, tá? Um mapa. A tia pega da internet e manda para vocês. Se não der para vocês, vem aqui da minha Bíblia, sabe? Tá bom? Então, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, crianças, o versículo 10, que eles disseram assim: o Senhor será testemunha entre nós e você, né? E nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Eles prometeram a Jefté. E as pessoas antigamente, quando prometia, tem que ser igual hoje a nós cristãos. As pessoas que não são cristãs, ou seja, que não servem a Cristo, que não obedecem a sua palavra, que prometem, mas não cumprem, aí essas, tudo bem, não são cristãs. Mas as pessoas que são cristãs, as pessoas que obedecem a Cristo, que obedecem a sua palavra, que prometem e cumprem, é isso que o verdadeiro cristão tem que fazer. Pode ser somente de boca. O que você prometeu, você tem que cumprir, tá bom? E foi assim que aconteceu. Os chefes daquele local de Gileade disseram assim: nós prometemos e Deus é nossa testemunha. E que a gente seja até castigado por Deus se a gente não atender a seu pedido. E Jefté confiou neles. Hoje em dia, muita gente tem que fazer um documento, não é? Escrevendo o que está passando, que está vendendo a casa para fulano e cicrano, não é? Tem que ter um documento para registrar
o papai e a mamãe para ter prova que é filho, que é filha de fulano, de cicrano, para que as pessoas acreditem, para que vá na justiça recorrer, né, exigir os seus direitos, porque tem um documento. Mas nós cristãos, igual aqui o povo dessa época aqui, eles prometeram somente de boca, não precisou de documento nenhum. E assim aconteceu. Jefté voltou, né, para Gileade, primeiro, né, na frente de todo o povo lá em Mispa, na cidade de Mispa. Foi prometido tudo aquilo, que ele seria o seu governador caso ele vencesse a guerra. E ele então foi lutar contra os amonitas, contra o povo de Amon. Primeiramente, sabe o que ele fez? Mais um exemplo que Jefté fez. Mais um exemplo dele para nós. Ele mandou uma carta para o povo, para os amonitas, perguntando por que eles estavam fazendo aquilo contra Israel. Pedindo para eles pararem, que ele não queria guerrear contra eles. E já era assim, não. Apesar de nós, né, todo o povo se arrependeu dos seus pecados, foram orar ao Senhor, pediram perdão pela idolatria a outros deuses, tá certo? Mas ele disse, não, eu sou da paz. Eu vou mandar uma carta para eles, eu vou encaminhar para eles e vou perguntar para eles, né? Por que eles não vão viver na santa paz de Deus? Eles ficam lá, né, em Amon, né? E a gente aqui em Gileade, ninguém mexe com ninguém, estamos tudo na santa paz de Deus, ninguém xinga ninguém, ninguém briga com ninguém e vamos viver na santa paz. Os amonitas eram um povo que não servia a Deus e eles não quiseram nem saber, riram foi da cara de Jefté e então foram guerrear. E sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada, aqui ó, no versículo 22, tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão, ou seja, um local muito grande. Aqui, ó, eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho, qualquer coisa vocês falam pra tia, tá? Aqui, ó, é Gileade, aqui, ó, Gileade, aqui, Amon, né, os amonitas, os moabitas também aqui embaixo, que era contra. Jerusalém fica bem aqui, pequenininho, tá? Jerusalém bem pequenininho, tá? Então, eles eram cercados por inimigos. O povo de Gileade, desse lado de cá, do lado oeste, esse aqui era o lado leste, o lado oeste eram os filisteus. Então, toda essa região aqui, muitos povos eram contra o povo de Gileade, contra o povo de Israel. Mas eles foram vencedores em Deus, no nome do Senhor. Deus fez de Jefté um vitorioso e então honrou a ele. Diante de todo o povo, ele foi aclamado governador de toda Gileade, governador do povo de Israel. E aquele povo foi vencedor. Mas foi vencedor por quê? Porque lutou contra suas, né? Eu sou forte, né? Jefté é muito forte, lutando com muita gente. Não, porque Deus estava com ele. Jefté sabia que Deus estava com ele. Porque pode até uma mãe esquecer, imagine seus irmãos. Seus irmãos nem reconheciam ele como irmão, né? Mas até se a sua mãe rejeitasse ele, Deus jamais rejeitaria. Então, Jefté ensinou pra gente, primeiramente, ele não brigou com seus irmãos. Seus irmãos expulsaram ele e ele não exigiu seus direitos. Eu também tenho direito, eu também sou herdeiro, eu também sou filho de Gileade, eu vou ficar aqui. Ele poderia até ter morrido. Ele fugiu para não brigar. Ele era uma pessoa de muita paz, de muita mansidão, de ser amigo de todos. Então ele fugiu para não acontecer uma tragédia maior. Depois os anciãos foram atrás dele para pedir para ele e ele não se vingou. Mais uma lição. Primeiramente ele fugiu de brigar com seus irmãos. Ele evitou brigar com seus irmãos. Depois ele perdoou aquele povo, ele não se vingou, ele voltou, né?
E terceiro, ele foi vencedor. Mas ele não disse, eu sou tal, eu sou mais forte que vocês, fui eu que ganhei a guerra. Não. Ele sempre reconheceu que Deus estava com ele. E Deus honrou, então, a Jefté. Assim como ele faz conosco também. Basta sermos obedientes. Basta sermos filhos de Deus. Né? E quem é filho de Deus? Aquele que recebe a Jesus como seu Salvador. Aquele que reconhece que Deus é o nosso Criador, que só existe um Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nos criou. Um Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. Certo? Vamos fazer a nossa lição de hoje. Nossa lição está muito bacana. Eu esqueci de mostrar para vocês também aqui, ó. Ele vencedor, todo feliz, né? Com todo aquele povo, com a espada na mão, certo? Foi vencedor. Assim como eu e você somos vencedores e um dia seremos honrados. Honrados aonde? Lá no céu, lá na glória. Não somos melhor do que ninguém, não somos maior do que ninguém, não somos mais bonitos do que ninguém. Mas temos um Paizão Celestial que cuida de nós, que está nos protegendo. Esse vírus não é nada. É como se fosse os amonitas, esse vírus. Nós vamos passar por ele, nós vamos vencer. E quem sabe a próxima lição, o próximo ano, né? Que nós estamos na lição número 9, depois da 10, 11, 12, 13. 4 lições para terminar o ano e para terminar o trimestre. Quem sabe no próximo ano já estejamos em sala de aula, já estejamos já vacinados contra esse vírus e Papai do Céu sempre nos guardando, nos protegendo. E aqueles que porventura Papai do Céu levou, então Papai do Céu não guardou? Claro que guardou. Guardou lá no céu, espera a vinda dele, foram para a glória. Que coisa maravilhosa, já pensou? O crente, ele não morre. A gente pode morrer esse corpo aqui, pode não existir mais aqui na terra. Mas por quê? Porque nós vamos lá para o céu. Lá conhecer Jefté. Já pensou? Quem aí gostaria de encontrar Jefté lá e se apresentar? Oi, Jefté, eu conheci sua história. Que lindo, não é? Então você acompanha na Bíblia Sagrada. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode, porventura, ela esquecer do seu bebê? Ainda que isso acontecesse. Eu, Deus, nunca vou esquecer vocês. Não vamos esquecer esse versículo, tá? A nossa lição, vamos abrir aqui a nossa lição, na página 22, a lição número 1. Escreva cada sentença em apenas um dedo da mão e descubra a promessa de Deus para você. Aqui, ó. Desculpa. Aí ele fala aqui, ó, dedo indicador. Esse é o indicador. Então, vamos lá. Dedo polegar, indicador, dedo médio, anelar, porque tem o anel, a aliança, né? Anelar, e dedo mínimo, ou mindinho, né? Dedo mínimo, anelar, médio, indicador e polegar, tá? Aí vocês vão escrever assim, no dedo indicador, você vai escrever nunca. Qual é o indicador? Esse aqui, tá bom? Dedo médio, os deixarei. Dedo mínimo, os abandonarei. E dedo polegar, eu. Dedo anelar, e jamais, tá bom? Aí vocês vão escrever aqui e vocês vão ler depois. Qual é o versículo? Está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, parte B. Né? Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Esse é o nosso versículo, tá? Complete as lacunas. 2. Completa as lacunas. Aí fala assim, Jefté sofreu muito quando foi por sua família, mas ele era um valente e permaneceu firme na sua em Deus. Nesse tempo, os abandonaram e deixaram de adorá-lo. Por isso o Senhor permitiu que os ao redor de Israel os oprimissem, inclusive os... A tia escreveu aqui para vocês, para facilitar, tá? A tia escreveu aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Soldado,
Será que é essa primeira tracinho? Jefité sofreu muito quando foi soldado por sua família? Não, né, crianças? Eu vou dar, a única dica que eu vou dar é essa daqui, tá? A tia colocou todas as palavras aqui e você vai escrever a palavra. Essa lição primeira aqui fala assim, Jefité sofreu muito quando foi rejeitado. Onde é que está rejeitado aqui? Então, você escreve nesse traço rejeitado e você então vai riscar. Palavra rejeitado. Aí, por sua família, Jefté sofreu muito quando foi rejeitado por sua família. Mas ele era o quê? Um amonitas? Ele era um senhor? Ele era um israelita? Ele era povos? Ele era fé ou ele era um soldado? Aí você escreve e depois você vai riscando, tá? Aí vocês preenchem com essas palavras que estão aqui, tá? Todos esses tracinhos são essas palavras aqui, tá bom? Então, temos soldado, amonitas, fé, povos, rejeitado, a tia já deu a dica para vocês, já respondeu, não é isso? Israelitas e Senhor, tá? São essas as palavras. Você pode escrever aqui embaixo, antes da questão número 3, vocês podem escrever aqui, tá? Vocês podem escrever essas palavras que a tia escreveu e depois vocês vão riscando e preenchendo, tá bom? Preenchendo e riscando. Questão número 3. Escreva C para certo e E para errado, tá? Jefité foi rejeitado pela sua própria família, certo ou errado? Os amonitas eram amigos de Israel, certo ou errado? Os amonitas chamaram Jefité para comandar o seu exército? Alguém chamou Jefité, mas foram os amonitas? Preste atenção. Eles eram amigos de Israel? D. Jefité se tornou um líder medroso? Certo ou errado? E. O Senhor revestiu a Jefité e ele derrotou seus inimigos? Certo ou errado? E o último F. Deus jamais abandona os seus filhos? Certo ou errado? E acabou então a questão. Não é facinho? Que coisa maravilhosa, né? Tão fácil, tão fácil, tão fácil que vocês vão responder muito mais, vocês vão escrever. Se vocês querem fazer algum resumo da lição, se vocês acharam muito legal essa lição, vocês querem complementar mais alguma coisa, mandar para a tia, mas leiam. Leiam o capítulo 11 de Juízes e depois vocês mandam para a tia algum resumo, se vocês quiserem. É muito maravilhoso, a história dele é um exemplo para nós de muita coisa que a gente pôde aprender nessa lição, né? Estou muito feliz de você estar aqui até este momento com a tia Grice e vamos orar agradecendo a Deus por mais um domingo maravilhoso, mais um mês maravilhoso, né? Com a esperança, com a fé, essa fé aqui de Jefté também, que essa lição dessa revista fala de histórias de fé e coragem. Essa fé também, que ele também está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, também fala de Jefté. Então, além de corajoso, ele também tinha fé. Então, essa fé também a gente tem que ter confiança que em breve, estaremos adorando a Deus no templo. Nós já vamos a alguns cultos, já estamos frequentando, mas a escola dominical é muito bom, a gente está pertinho de frente um para o outro, né? A gente fazer nossas dinâmicas, brincadeiras, nossos lanches, ai, que coisa maravilhosa, né? A premiação, é muito bom estar presente nos templos, né? É diferente da gente estar aqui tão longe um do outro, tá? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos orar? Você tem algum pedido de oração especial? Escreva para mim. Se não quer mandar aqui, pelas redes sociais, manda no privado, tá bom? E a gente vai orar. A gente vai orar hoje por todos, assim, de forma geral. E na próxima aula, quem sabe a tia cita aqui seu nome e a tia depois vai ler seu comentário, vai receber sua mensagem e vai orar por você aqui em casa mesmo, na igreja. Enfim, feche seus olhos. Muito obrigada pela sua presença. Papai do céu, Papai maravilhoso, Deus querido, Deus grandioso, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais uma promessa que o Senhor tem nos deixado, de nunca nos abandonar e jamais nos deixar. Muito obrigada, Senhor, por ser nosso paizão. E Tu até comparasse, meu Deus, que mesmo que a nossa mamãe esquecesse da gente, Tu jamais esqueceria. Tu és o nosso paizão celestial, Tu és o nosso amor.
Tu és o nosso Criador, o nosso Redentor. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Continua com cada criança nesta aula. Senhor, aquelas também que não puderam estar aqui. Contempla cada uma de todas as idades, Senhor. Fica conosco, vem nos proteger, continuar nos guardando desse vírus. Vem nos dar a cura, Senhor. A restauração do nosso país, do nosso estado, do nosso planeta, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós e daqueles também que não te servem, Senhor, daqueles que estão perdendo o seu tempo, meu Deus, sendo desobedientes a ti, não te adorando, meu Deus. Fica conosco, vem salvar cada vida que precisa de ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um domingo abençoado, um mês de dezembro renovador e feliz, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, nós te damos graça e nós te pedimos todas essas bênçãos. Amém. Um beijo no coração de vocês, um abraço bem apertado. Daqui a gente pode dar ainda não podemos abraçar pessoalmente, mas a gente sente, né? Um beijo, a paz do Senhor, fiquem com Deus e até a próxima aula. Responda os exercícios e manda pra tia, tá?